Então, muito obrigado, Carla. Eu estou vendo a Mariela na estrada por aí. Deixa eu ver, eu não sei se ela está aí. Será que ela já está aí? Curador da CSA Bienal. Olha, muito obrigado aí por essa maravilhosa apresentação. Eu tenho que corrigir que eu não sou professor, não. Na verdade, eu sou designer engajado na criação de coisas. Eu trabalho um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Às vezes eu sou convidado para universidades. Eu tenho muito respeito por professor universitário. Por isso eu não quero roubar o título, não. Eu não sou professor, não. Eu sou designer industrial. Espero poder corrigir isso aí. Olha, muito obrigado aí também até por terem me dado o título de professor. Eu estou longe disso. Mas, de qualquer forma, aqui nós vamos. Eu vou falar hoje sobre vários tópicos. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. É a segunda vez que eu venho ao Brasil. A primeira vez foi maravilhosa também, há 2 anos atrás. Foi uma viagem maravilhosa. Eu fui até o sul do Brasil, aí subi até o norte, aí fui lá um pouco na Amazônia, mas eu ainda tenho que conhecer a parte do Nordeste, Salvador, Bahia. É um prazer enorme estar aqui em Belo Horizonte, de qualquer forma, falando sobre o Brasil. O Brasil é quase como se fosse a minha casa. As pessoas são muito calorosas, essa recepção é maravilhosa. É muito fácil lidar com as pessoas aqui no Brasil. E falando sobre casa, não é? Aqui está a minha primeira imagem. O mundo, na verdade, é a nossa casa, é a nossa pequena morada. Querendo ou não, essa é a nossa realidade. Com o tipo de informação que nós temos hoje e acesso que nós temos à informação, e cada um tem telefone celular no bolso aí, vocês têm Google Earth aí no bolso também, e vocês sabem que o nosso mundo é muito frágil. E há muitas semelhanças que nós encontramos no mundo, e eu gostaria de destacar algumas dessas semelhanças para vocês. Na verdade, o mundo poderia ser mais ou menos assim, que não é a minha visão ideal do mundo, claro, mas eu vejo muitas semelhanças. Por exemplo, vejo muitas semelhanças. Isso aqui poderia ser quase na superfície de qualquer, porque como vocês podem ver assim por cima, aqui está Mumbai, na Índia, aqui o Rio de Janeiro. Não é? Se eu não colocasse o nome aqui, provavelmente vocês nem saberiam qual é qual, não é? Aqui nós também temos uma outra realidade muito semelhante, que é a desigualdade social entre os nossos países. Aqui uma imagem lá de uma das maiores favelas que nós temos lá na Índia. Então, os problemas são semelhantes, os problemas são muito complexos, mas de qualquer forma são situações fascinantes. Como nós vamos ver, nós vivemos numa época muito fascinante da nossa história e as coisas podem dar muito certo, mas também podem dar muito errado. Então, nós temos que tomar cuidado. Bom, antes de falar mais sobre design, eu quero falar um pouco sobre consumo, porque eu acho que isso é uma coisa que está me incomodando muito, porque o design é como nós falamos, que a sociedade consumir mais para ter um melhor padrão de vida. Agora, essas são questões muito complicadas e, frequentemente, só há um tipo de modelo de negócio que é considerado como única forma de progredir. Mas eu acho que nós temos que pensar em outras possibilidades. O que acontece com essa cultura do consumirismo é que nós temos esse cenário extremo, onde as pessoas nascem para consumir apenas. É assim que as pessoas são tratadas, não são nem chamadas pessoas, são chamadas consumidores, que causam um grande problema, não é? Então, essa opção que nós temos que fazer. Nós vamos abordar, abraçar a cultura do consumo ou da criação. Para mim, a escolha é muito clara, principalmente num país como o Brasil, essa cultura de criação que vocês têm aqui no Brasil, essa economia criativa, e tem abordado esse aspecto de forma mais crítica, e não apenas consumir mais. A cultura do consumismo é oximorônica, nós todos sabemos disso. Nós, enquanto pessoas, fomos reduzidos a números, e isso é um fato. Isso não é uma provocação, não, gente, é uma realidade mesmo. Nós agora representamos apenas um número em termos de marketing, em termos de estratégias de vendas para empresas, e
as coisas têm a ver com código de barra hoje, não é? Essa cultura de consumo, eu acho que é uma doença tratável, nós podemos tratar, e principalmente em países como o Brasil, onde a população é muito grande, ou é um país de dimensões continentais, há muito espaço, a população é muito grande, e nesse caso nós temos que ver uma possibilidade de não chegar a esse tipo de situação aqui, ó. Tendo dito isso, nós sabemos que esse é um problema muito complexo, eu não vou entrar em muitos detalhes, eu vou, na verdade, falar mais sobre exemplos de criatividade. Eu espero que as pessoas na plateia, principalmente os empreendedores jovens, pessoas aí da indústria, possam pensar em algumas dessas possibilidades. E é isso que eu gostaria de fazer, é poder ajudar na criação. Há muita criação, muita possibilidade que nós temos no planeta hoje. Frequentemente a discussão acontece no tocante à tecnologia, que é muito importante. Eu considero a tecnologia um produto crítico para a humanidade, mas a tecnologia tem que estar associada à questão da humanidade. Problemas, você sabe melhor do que eu, nós temos problemas graves de injustiça social, que é um problema muito sério para países como a Índia e o Brasil também. E frequentemente há muita discussão, que são esses tópicos que as pessoas discutem muito, o norte, o sul, o velho e o novo, moderno e tradicional, alta tecnologia e baixa tecnologia. Todas essas questões existem, mas nós temos que ir além delas. Nós temos que ir além delas, porque se começarmos a ver o mundo só dessa forma, nós não vamos conseguir progredir, não. Nós precisamos de uma perspectiva completamente nova em todas essas questões. E frequentemente as pessoas discutem coisas assim, ó, eles consideram o mundo como dois mundos, né? O mundo desenvolvido e o em desenvolvimento, né? São essas imagens de economias muito diferentes, mas nós todos podemos aprender uns com os outros, e por isso que nós precisamos desse aspecto de mentalidade colaborativa. Não é pensar quem está perdendo, quem está ganhando. Para mim, a forma de ver o mundo tem sempre sido, e ainda considero, uma missão para o mundo, porque o mundo é um lugar só. Se houver um desastre nuclear em uma parte do mundo, ele não para ali na fronteira do país, não, afeta o mundo todo, e nós todos sabemos disso. Isso aqui é um retrato do mundo, e poderia ser um retrato do Brasil também. E para mim, esse um mundo, essa é a ideia que eu sempre tenho em mente quando eu lido com essas questões do mundo. Agora, se nós pensarmos aí no mundo todo, e o Brasil é um exemplo maravilhoso disso novamente, e a gente viaja aí no Brasil, principalmente para as áreas mais remotas do Brasil, nós temos muita criatividade humana, frequentemente em escolas de design, em projetos de design. Nós quase nunca reconhecemos isso. E a gente pode aprender muito desses artesãos, esses artesãos que trabalham nas regiões mais longínquas aí do país. Aqui um exemplo, não preciso nem de falar para vocês o que é. Aqui dá para vocês verem. E isso, para mim, é um design fundamental, que é uma coisa que existe desde os primórdios da humanidade. Então, design não é nada particularmente novo. Nós temos que ver o design de uma forma um pouco diferente, pensar como engajar com a indústria e tentar abordar esses novos problemas de consumo. Eu acho que a criação não é nada novo, a criatividade é uma coisa que sempre existiu. Agora, outros exemplos fascinantes que a gente vê, pessoal que não tem como lavar roupa, eles estão inventando suas próprias máquinas de lavar roupa, usando um mecanismo de bicicleta, ou mesmo para energizar o computador e poder usar o computador para alguma coisa. Então, isso aqui não é provocativo, não. Isso aqui é a realidade em várias partes do mundo, e podemos ver que o Brasil faz parte dessa história. Agora, nesse contexto que nós vivemos hoje, os tipos de conexões culturais que nós temos no mundo todo, e graças aos delegados todos que vieram aqui para esse encontro, eu acredito que as possibilidades sejam realmente fascinantes. E nós temos que pensar nessas possibilidades de forma nova. Para entender um pouco dessas coisas, vocês sabem que as coisas às vezes ficam muito abstratas e é difícil entender. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos bastante concretos para vocês. Eu vou trazer 2 exemplos concretos que tem muito a ver com fabricação ali, na parte prática, com a criação de produtos, etc. Aqui nós temos, há 2 anos atrás eu viajei ao Japão
Fui trabalhar com design lá, um amigo que infelizmente faleceu ano passado, mas isso aqui foi uma viagem que eu fiz a uma fábrica. Isso aqui na verdade não é a China, não, é o Japão mesmo, o noroeste do Japão. Você observar as instalações de fabricação, olha, não é nada diferente do que a gente tem aqui no Brasil ou em outras partes do mundo, não. Então, o que eu quero mostrar para você, gente, é que isso aqui não é ciência quântica, não. É coisa mão na massa, é coisa ali do dia a dia. Vocês estão vendo aqui a realidade industrial. Vários de vocês aqui provavelmente sabem que a realidade industrial pode ser muito bem essa do Brasil mesmo. Aqui nós temos um ferreiro, novamente no Japão ali, essa arte antiga de trabalhar com ferragens. Nós todos já vimos isso, já falamos muito sobre isso, mas o artesanato também nos ajuda a crescer, e crescer pensando em novas possibilidades em termos de como eles podem usar hoje, e não como uma técnica antiga, mas como essas técnicas tradicionais aí da metalurgia podem ser usadas em conceitos mais simples. Por exemplo, aqui uma fornalha a gás, aqui nós temos alguém batendo com um martelo ali num ferro incandescente. Isso a gente ainda vê, eles têm ali uma prensa manual. Então são coisas simples que podem melhorar, e são técnicas que são reais, que podem ser usadas nesse contexto. E outra coisa, outro exemplo que eu trago para vocês, esse aqui é um frasco desenvolvido em 1953 por essa pessoa que na época não era nem tão velho assim, mas esse frasco hoje é icônico, para mim é o melhor design. Tem um detalhe maravilhoso ali em cima, você sabe muito bem que é um frasco com molho de soja, e ali tem 2 buracos, você pode controlar a quantidade de molho de soja que você vai colocar no seu prato com o dedo. Isso aqui foi desenhado e fabricado em 1953 e ainda é usado no mundo todo. No mundo todo você ainda compra isso aqui, você encontra em diferentes supermercados, etc. Isso aqui é um produto genuinamente japonês e, na verdade, é hoje usado no mundo todo, um excelente exemplo de design industrial. É isso que o design pode fazer. Ele não apenas cria ou gera benefícios econômicos, mas cria, em última análise, uma cultura icônica. Eu vou dar um ícone ainda maior para vocês como segundo exemplo. Essa aqui é a Itália após a Segunda Guerra Mundial, e nós temos muitos italianos vieram para o Brasil durante aquela época. Nós sabemos aqui nós temos uma imagem de 2 italianos, crianças italianas que vieram para o Brasil naquela época, que abriram uma fábrica. Aqui está a fábrica deles, e se você observar esse tipo de cenário, gente, olha, não são particularmente tecnológicas, não é nada muito tecnológico. Eu estou querendo dizer aqui para vocês, só que o design acaba precisando de algo mais. E aí realmente onde a gente entra. Se vocês forem observar isso aqui, gente, isso aqui acabou levando também, evidentemente, todo aquele estilo de vida icônico, até de certa maneira, dos italianos, a lambreta, etc. Que nós temos, aliás, o primeiro desenho dessas motonetas da Vespa, no caso, que foi enviado pelo seu próprio inventor. Aqui nós temos uma imagem dele mesmo, que era um engenheiro aeronáutico, e ele utilizou a tecnologia da área da aviação, particularmente o conhecimento detido na época, logo após a Segunda Guerra Mundial, para produzir aqueles painéis enormes ali que não necessitavam de grande esforço, digamos, de ferramental, etc. e tal. Eles usavam basicamente ar comprimido em alta pressão, e apenas utilizando um gabarito ele conseguiria conformar as chapas metálicas. Ele utilizou esse mesmo dispositivo que era utilizado na Segunda Guerra Mundial para fabricar essas motonetas italianas, as Vespas, que, enfim, hoje em dia já se transformaram num ícone do design italiano. Agora, claro que sem a colaboração das outras pessoas ao lado dele, nada disso teria acontecido. Então, o desenho industrial não precisa só do desenhista industrial em si, mas de muita colaboração também. E nós temos vários grandes exemplos em todo o mundo, mas eu queria trazer esses exemplos aqui especificamente desta época em que a economia estava começando um período de ascensão, saindo de um buraco muito fundo. E o Brasil, de certa maneira, também está passando hoje por um momento desses, de grande crescimento. Então, eu gostaria agora de retornar aos exemplos para falar um pouquinho mais a respeito dos projetos com os quais eu já tenho trabalhado há vários anos. E é exatamente uma coisa que sempre me deixa muito curioso, que é a cultura de se fazer as coisas, ao invés de falar só sobre design, porque design, na realidade, tem que ser uma coisa que vira algo de concreto, não é? Porque se a ideia não se materializar em nada real, do que vale aquilo, afinal de contas? Então, para mim, o design, ou talvez a essência do design, é a concepção. E para mim, a concepção do projeto é uma coisa tão crítica que, a menos que nós consigamos realmente... Bom, porque você pensa bem, igual fazer uma analogia aqui, o ar. O ar é uma coisa crítica, nós temos que respirar para viver. E, no meu caso, a concepção do design é que é a parte mais essencial também. E ali de você traduzir aquela ideia em algo concreto, em algo real. Isso é fascinante. Vou falar um pouquinho sobre os projetos nos quais nós temos participado. Um projeto do nosso estúdio de desenho industrial. E eu trabalho em colaboração muito próxima
próxima com a indústria, e muitas vezes os produtos chegam a ser realmente produzidos, outras vezes não, né? Às vezes nós também fazemos algumas explorações, pesquisas, que por sua vez também no fim acabam se transformando em produtos futuros, sim. Agora, toda vez que você faz um novo projeto, você sempre vai ter uma nova realidade a enfrentar. Porque quando você quer fazer inovação de verdade, gente, olha, o fracasso faz parte do caminho, viu? Faz parte desse caminho, sim. Então, nós temos que reconhecer que, às vezes, o projeto vai acontecer, às vezes ele não vai acontecer. Eu vou dar exemplos de ambas as situações aqui. Eu sempre tive muita curiosidade a respeito de design, enquanto uma ciência pluralista, por assim dizer, né? Criar algo para a coletividade. Como trabalhar também com o setor de tecnologia, de transporte, setor de eletrônicos também, telecomunicações. E, ao fazer esses vários projetos, eu concluí que, de certa maneira, às vezes a gente deixa para trás um certo conteúdo cultural em nossos projetos. E, neste momento, então, eu resolvi eu mesmo trabalhar com uma tribo situada na região central da Índia, que utiliza um processo bastante simples aqui de fazer molde em cera. E eu passei 2 anos e meio tentando entender essa qualidade sensorial, essa qualidade de você fazer algo que você faz ali manualmente, um trabalho que na realidade vai bastante além do tipo de demanda que nós temos dentro do contexto industrial. E nessa minha tentativa eu tinha um objetivo muito claro, não é que eu quisesse basicamente fugir da indústria, não, mas eu queria adotar uma perspectiva mais crítica com relação ao ambiente industrial e às forças de mercado que colocam muita pressão sobre o designer. Eu queria tentar entender como que eles criavam, a partir do seu próprio orgulho, da sua própria habilidade, da sua própria alegria de viver esses objetos. Eu queria tentar entender essas habilidades, aprender com eles e aplicar isso naquilo que eu viesse a fazer dali para frente. Essa imagem aqui, gente, de 13 anos atrás, isso aqui é uma técnica bastante simples que já foi vista em vários lugares do nosso planeta, milhares e milhares de anos, né? Como que os objetos básicos eram feitos. Você faz um objeto basicamente de argila, você faz um molde de cera, você esquenta o objeto e depois a cera se derrete. É igual se você fazer um molde metálico, tem mais ou menos a mesma coisa. E foi assim que eu comecei, então, realmente, depois de fazer muitos projetos na área de tecnologia, a voltar à parte mais básica, fundamental, para entender como que nós podemos trazer para o design a qualidade sensorial nos nossos objetos. O que levou a uma série de projetos na área de aço, mexer com Corian também, etc., que o processo básico é esse, gente. Você tem basicamente um molde de argila, você fabrica ali, digamos, um modelo em argila, aí você vai lá na floresta, no caso, você coleta a cera natural, aquece a cera, purifica a cera, que você aperta, produz esses fios de espaguete, por assim dizer, de cera, depois você aplica a cera no topo desse molde, depois você cobre aqui de argila fina, você aquece a argila, você gera com isso a cavidade e depois você despeja o metal ali dentro e acaba conseguindo produzir esse sino metálico. Então, isso aqui, gente, é exatamente o contrário da fabricação em massa da indústria. Se você tiver sorte com todo esse trabalho extremamente árduo, quando tudo dá muito certo no processo, você vai ter um objeto no final do processo. E se você não tiver sorte, possivelmente você não vai conseguir ter nada ali no final e vai ter que recomeçar do começo. Então, essa foi uma experiência muito interessante, porque isso realmente nos torna mais humildes, nos torna mais precisos com relação àquilo que nós queremos fazer. Nós aprendemos essa técnica, a técnica deles, a abordagem deles, com relação a todo o trabalho ali necessário para se produzir cada um desses itens. Aqui é o processo, tá, gente? Como vocês podem ver, aqui nós temos o objeto em argila, que é bastante básico o formato dele. A partir disso aqui, a gente produziu uma série de objetos, como vocês podem observar. Também temos essa cesta de frutas. E uma coisa interessante também é o seguinte, que pelo fato de a gente ter aquela cera, que é um fio de cera que eu chamei de espaguete, você tem um processo contínuo com isso. E à medida que eu estava explorando essa possibilidade, com a minha própria curiosidade, eu resolvi explorar também a mesma coisa que aconteceria aqui, você construindo por laser, entretanto, camada a camada. Naquela época esse processo era muito novo. Claro que esse processo já não é tão novo, a gente utiliza muito disso para fazer prototipagem, mas a coisa fascinante é que nós temos essa semelhança enorme entre uma coisa extremamente antiga e hoje uma coisa extremamente moderna. Indo além também, isso nos levou a fazer um projeto também com a Alessia aqui em aço inoxidável, vários protótipos aqui, vocês podem observar. E a história continua, né? Quer dizer, os objetos mais variados aqui é bronze a propósito, um protótipo de cabide, não é, que depois foi utilizado basicamente plástico, processo de injeção de plástico, e também a gente fez uma embalagem para ocupar menos espaço também no transporte. Depois eu vou passar para um próximo projeto, um projeto interessantíssimo que foi começado com uma grandíssima empresa chamada Coolwet, e o que eles fazem é o seguinte, eles fazem basicamente vidro para uso arquitetônico, tá? Como, por exemplo, placas ou chapas de vidro. E esses painéis de vidro, na realidade, eles são fabricados
em dimensões bastante grandes. E em função da exigência do nosso projeto, eles tiveram que cortar esses painéis de vidro numa dimensão bastante precisa para fazer o envio deles, o transporte. Mas eles descobriram no final que muitas dessas peças acabavam sobrando. E o vidro, como nós todos sabemos, é um material completamente natural, que pode ser novamente aquecido e novamente laminado para se produzir novas chapas, novas placas. Mas aí o pessoal lá teve uma ideia, ela pensou o seguinte: olha, a gente podia de repente utilizar esse vidro industrial plano para fazer outra coisa. E abriu então uma empresa pequena para começar a explorar essa possibilidade, chamou designers para trabalharem com ela, e olha o tipo de peça. Porque, gente, objeto de vidro tradicionalmente é feito o quê? Você pode soprar o vidro, né, às vezes, ou então utilizando laminação. Aqui nesse caso, o vidro é cortado já com o objeto aqui para servir de perfil, ele é aquecido, depois ele é moldado. E aí, por fim, ele é montado de maneira a se produzir objetos como esses aqui, ou seja, mais uma forma de se observar esse processo. E é aí que vem a inovação, gente, na hora de você produzir um objeto. E aqui se tornaram uma marca de enorme sucesso, em curtíssimo prazo, criaram uma série de objetos mais variados que a gente poderia chamar ali de um material sustentável, né? Quer dizer, um material dentro do contexto, que do contexto industrial seria lixo, né? Que foi transformado num material utilizado para se produzir esses produtos. Agora, falar desse monte de coisa, eu sempre fico pensando a respeito dessa questão, e será que poderia haver alguma outra expressão? Ou, de repente, quando a gente fala a respeito de design também, no contexto global, nós temos tantos idiomas diferentes e tanta forma diferente, por exemplo, de se fazer, de cozinhar alimentos, músicas tão diferentes, por que não ter um design diferente? Então, será que a gente poderia pensar, explorar melhor essa qualidade sensorial? Então, foi este um dos meus, digamos, interesses ou até desafios pessoais que eu adotei logo no começo, e nesse processo eu resolvi tratar essa cadeira aqui, que é a cadeira cavalo, que é uma continuação daquele processo lá, daqueles sinos metálicos. Eu pensei se eu poderia utilizar isso aqui em contextos diferentes. Então aqui a primeira questão, né, a forma, né, a ideia da cadeira seria essa aqui, né, você ter algum tipo de significado totêmico, talvez, ou uma simbologia dessa natureza. Ela foi experimentada, foi experimentado o mesmo tipo de processo que eu citei para vocês anteriormente, sabe, utilizando aqueles fiozinhos de cera, e foi muito difícil a gente conseguir produzir esse objeto aqui. E nós fracassamos 4 vezes na tentativa de produzir esse objeto aqui. Gastamos, claro, muito dinheiro na tentativa de explorar essa possibilidade para produzir ele com este material. E depois de todos esses fracassos, né, foram necessários 7 anos e meio para a gente conseguir chegar nessa cadeira. Na verdade, foi meio que uma jornada pessoal, não teve ninguém envolvido, não tinha galeria, nem museu participando, nada, isso era eu mesmo. E a partir daí, então, eu produzi esse novo material aqui, porque foi um material até que eu conheci numa empresa fabricante de tubos, então a gente começou a utilizar então esse material para fazer, e olha só como é que ficou depois. Aqui nós temos o modelo, a gente produziu um molde de silicone, aqui nós temos a cera, e nós desenvolvemos aquele mesmo processo, fomos além, até que, enfim, nenhuma fundição queria muito assumir o risco, não, porque se desse errado essa peça aí, ninguém queria garantir que eles iam conseguir produzir a peça bem sucedidamente. Então nós resolvemos procurar uma fundição, procuramos na Espanha, procuramos por toda parte, até enfim um sujeito italiano falou: olha, tudo bem, vamos tentar fazer por aqui com a gente. É o André ali, o nome dele, ele aceitou o desafio e nós enfim fizemos o molde ali para poder fundir essa cadeira. Agora, todo o processo resultou num enorme aprendizado, e claro que houve muitos erros nesse processo, e como que o material funciona, a qualidade táctil também deste material, e eis aqui então o objeto aqui já acabado, a gente já tinha jateado, ele já estava acabado, e aqui a imagem dele já não é pintada de uma cor mais escura. Aí, com o sucesso desse processo, nós resolvemos então partir para toda uma família de outros objetos. Aqui tudo foi projetado coisa de 7 anos atrás. E realmente levou um tempão para a gente conseguir concretizar isso tudo aí. Agora, esses projetos, gente, é claro que eles são explorações bastante extremas, não é o processo de um cliente industrial. A ideia de fazer esse tipo de exercício é a gente aprender com o processo e depois sim utilizá-lo num contexto industrial. Agora, saindo deste outro projeto, vou mostrar um outro para vocês que já passou para a produção. No contexto de hoje, como a gente até estava conversando a respeito desse assunto hoje de manhã, você produzir um modelo 2D no computador, gente, eu digo para vocês que também é um trabalho de artesanato. Não sei se vocês entendem isso diferente de mim, mas é também uma maneira de artesanato. Esse aqui, gente, foi o modelo construído pelo Capellini. Ele queria colocar estofamento, mas eu fui contra, porque estofamento ia significar muito mais trabalho manual. Eu queria que ele pudesse ser um trabalho mais industrial mesmo, que pudesse ser moldado. E é claro que a indústria também não tem muita disposição de investir, a menos que ela acredite na ideia, evidentemente, né? Então, aqui nós temos os primeiros protótipos,
né? A partir daquele primeiro protótipo, nós então experimentamos primeiro com a fibra de vidro, né? Novamente. Gente, você tem que ser muito rigoroso nesse tipo de trabalho para conseguir fazer todos esses protótipos, para tornar o objeto realmente uma coisa concreta, real. Aqui o primeiro protótipo, tá? Que eu já estou mostrando ali, isso aqui foi exibido em Milão. Depois disso, de novo, para que ele se tornasse um projeto industrial, levou mais um ano. Aqui nós temos fazendo escaneamento 3D, que em 2004 era uma tecnologia nova, hoje em dia nem tanto, já está bastante acessível também. E aqui é quando todo o trabalho foi renderizado nesses modelos 3D e a partir daí, então, claro, isso aqui foi um enorme investimento também, né, gente, em ferramenta, etc. e tal, mas aí é que nós temos essa questão, né, da indústria acreditando na ideia e realmente fazendo o investimento para o projeto acontecer, para o projeto virar realidade. E, por fim, está ali o produto industrializado, feito com a Capellini. Pois é, daí vejam bem, esse aí é um outro projeto que serviu mais que meio que de provocação. Tem uma empresa que se chama Moroso, era o 50º aniversário delas, fica lá na Itália essa empresa, e a ideia era a gente criar um objeto que fosse realmente provocar a imaginação das crianças. Isso aqui foi a comemoração do 50º aniversário deles em 2002. Aqui nós temos o primeiro modelo que depois foi escaneado. Aqui é como que você pode sentar nesse móvel, olha só, desse jeito, daquele outro jeito ali também. E quando a gente mostrou esse projeto aí, as crianças nunca perguntavam nada, saíam experimentando. Os adultos ficavam assim, poxa, como é que eu vou sentar nesse negócio? Esse aqui é um amigo meu também, designer, e esse aqui é o grande industrial lá da Itália, o Giulio Castelli, que é o fundador da Castel, antes, evidentemente, dele ter falecido. Bom, eu sempre tive muita curiosidade com relação a materiais também, gente. Materiais são realmente coisas as mais fascinantes. Materiais também nos oferecem possibilidades de expressar certas coisas, mas é claro que a gente tem que prestar atenção, às vezes, nas limitações que a indústria nos impõe. E, às vezes, a gente não tem muito espaço para explorar. Então, eu resolvi, primeiramente, tentar explorar a cerâmica. Eu estava muito fascinado na época com cerâmica, e cerâmica frequentemente também é utilizada para se fazer objeto menor, né? Objeto que para enfeite de mesa. E eu resolvi contestar essa premissa e tentar fazer uma coisa mais maluca mesmo, um objeto mais estrutural, uma cadeira, por exemplo. Nós tentamos estruturas as mais diferentes, tentando utilizar toda a sorte de técnica com cerâmica feita manualmente, argila manual, argila industrial. Tentamos também, isso aqui foi, aliás, um protótipo dos primeiros, que acabou levando a este produto aqui, que é o produto industrializado, produzido por uma empresa pequena, uma empresa belíssima que fica lá no sul da Holanda, que chama Corona. E olha só, e ele pode virar, não é tanto ali uma tigela, né, como colocado de outra forma também. Essa peça também, gente, já foi colocada em produção mais tarde, que é um utensílio para se cozinhar feito de aço, e para cozinhar a vapor, basicamente, né, que é um princípio que o pessoal utiliza em várias partes do mundo. Mas tem um que fica lá no sul da Índia, especificamente, o pessoal cozinha dentro de um caule de bambu. E eu peguei esse princípio e tentei criar um objeto, este objeto aqui. Não sei se dá para ver muito bem na tela ali, não, mas de qualquer maneira, olha só, você pode conseguir virar o alimento ali dentro para ir cozinhando ele. Ele é basicamente composto por 3 partes. Você tem água aqui embaixo, ali uma peneira, e aqui em cima é onde você coloca o material, o alimento, enfim, que vai ser cozido. E a ideia era basicamente essa, de você tentar entender algo extremamente antigo, tradicional, utilizado para se cozinhar, entretanto, transformando isso num objeto funcional e contemporâneo. Então, a ideia nesse tipo de iniciativa era essa, era como a gente poderia utilizar a técnica da cerâmica, as possibilidades da técnica de cerâmica e aprender algo com isso. Então, aqui nós temos uma habilidade que eu resolvi explorar. Nós todos sabemos que, né, com aquela questão de você fazer cerâmica manualmente, que é uma habilidade antiquíssima, e nós resolvemos trabalhar com isso no Centro de Cerâmica Europeu, que fica no sul da Holanda, um lugar maravilhoso a propósito, e lá eles convidam inclusive arquitetos e designers a fazer trabalhos com cerâmica, a testar essas possibilidades. Eu criei essa cadeira aqui, que era meio que um objeto meio maluco mesmo, né? Não seria uma cadeira que você utilizaria para poder sentar na frente do seu computador. Na verdade, a cadeira como objeto, a bem da verdade. Agora, quando a gente fala a respeito de cerâmica, o pessoal sempre tende a pensar naquela história. Não, gente, cerâmica é um material muito complicado, não vamos mexer com isso não. Mas quando você pensa a respeito de fibra de carbono, o pessoal vai pensar o quê? Em carro de corrida, altíssima tecnologia. Então, o que eu fiz aqui foi pegar fibra de carbono e colocar isso aqui num topo de cerâmica, entendeu? Para poder realmente tentar provocar essa ideia. Será que é alta ou baixa tecnologia? Porque esse debate de baixa ou alta tecnologia, para mim, parece ser uma coisa meio sem sentido mesmo. E o que eu acho mais interessante na realidade é o seguinte, é como que a gente pode utilizar, que seja o martelo, por exemplo, você usa o martelo, e onde você tiver que utilizar o iPhone, você usa o iPhone, mas ambos têm a sua importância e têm a sua relevância dentro da sociedade também. E era isso que eu tentei explicitar com esse trabalho. Então, nós fabricamos uma cadeira dessa aqui, que é feita de cerâmica e que tem também fibra de carbono na parte de cima dela.
Aqui nós temos a peça já finalizada. A partir daí, então, toda cultura também tem essa coisa da gente dar flores. Então, a gente resolveu colocar flores também na cadeira, um objeto cerimonial. Isso foi desenvolvido, então, primeiro numa escala pequena de produção. Aí nós fizemos, então, essa articulação. Então, literalmente, você pode sentar aqui, que ela não vai se quebrar, não. E você pode colocar os buquês de flores ali na parte de trás. Agora, tendo aprendido com toda essa experiência com cerâmica, que é realmente uma coisa muito complicada, você produzir objetos de cerâmica, agora, se eu pudesse trazer esse tipo de qualidade, olha só, desse tipo de lustre aqui, dessa cobertura, também na fabricação em massa, utilizando, no caso, plástico, né, injetores de plástico para poder produzir, realmente já vira outra coisa. Aqui eu vou mostrar para vocês um outro exemplo, gente. Eu não utilizo madeira, na verdade, há muito tempo, por motivos óbvios, né? Madeira é um material extremamente precioso, e eu sempre fui fascinado pelas técnicas do entalhe de madeira que você vê aí por toda parte do mundo. Aqui nós temos algumas imagens da Índia, aqui objetos antigos feitos com uma técnica de entalhe extremamente simples e bastante básica, também lá da Índia. Vocês podem ver, né, que dá para perceber que é um material bastante primitivo, e eu pensei se eu poderia criar algo de novo utilizando essa mesma técnica. Era meio que uma coisa da minha própria curiosidade pessoal. Então nós criamos esse objeto aqui que a gente chamou de kugel, que é meio que uma chaise longue, né, para você sentar ali, deitar. Ela tem que ter um equilíbrio muito bom também, evidentemente, né, para não cair ali em cima do seu pé. Então é uma questão de desenho industrial, de ergonomia e da forma adequada também. Aqui nós temos o modelo final. Depois desse modelo, vocês podem ver esses pontos pretos aqui. Ó, isso aqui ela vai ser escaneada agora. E a partir desta imagem escaneada, nós fazemos o modelo 3D, que vai ser então meio que para reconstruir a cadeira na engenharia reversa. Todos os planos aqui de madeira, né, que são painéis de madeira, né, que nós precisamos fazer o corte, não é um bloco sólido de madeira desse tamanho. Então, tem que ter muito planejamento, evidentemente, para se cortar, se produzir essa cadeira. Ali já fazemos a junção das peças de madeira, fazendo a usinagem com uma máquina de usinagem fina. Ali nós temos a máquina novamente usinando a madeira. E, por fim, a gente leva, então, para o artesão. Né? Um cara ali que já é artesão da 6ª geração, ele faz escultura desse tipo aqui, ó, lá no nordeste da Itália, na cidade de Bolzano. E ele ficou muito satisfeito de poder colaborar no nosso projeto. E eu trabalhei com eles então, e no final, olha só, nós tivemos esse tipo de qualidade táctil aqui, que é muito difícil de você produzir num projeto industrial. E é uma curiosidade bastante interessante, que acabou caracterizando essa peça. E é uma combinação realmente perfeita entre trabalho manual e trabalho em máquina. Agora, nem em toda a sociedade você exercita esse tipo de coisa como curiosidade, mas para mim, pelo menos enquanto designer, este é o principal objetivo desse tipo de experiência. É você aprender com esses materiais, adquirir maior sensibilidade com esses materiais e possivelmente utilizá-los depois em outro contexto. Agora, tudo isso que eu tenho falado levou, de certa maneira, também a uma série de colaborações que seguiram rumos os mais diversos. Mas eu resolvi trazer para vocês alguns exemplos de marcas bastante conhecidas que colaboraram para gerar um novo significado para esses produtos, uma nova apresentação para esses produtos também, como falando a respeito de valores até bastante semelhantes. Nós temos projetos com todas essas empresas que são empresas que trabalham no mercado muitíssimo orientado por questões de moda, mas que tinham uma preocupação com qualidade, né, do próprio trabalho artesanal, trabalho manual, que apreciavam também esses valores. Aqui nós temos uma exposição na qual eu fui convidado a criar um projeto que chama o seguinte: We can't afford to buy cheap things. A gente não pode correr o risco de comprar coisa barata. Quer dizer, a questão não é ser antidemocrático, não, gente. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o objeto mais bem feito, ele vai custar um pouquinho mais, mas ele vai durar muito mais também. E é esse o tipo de conscientização que nós temos que tentar fazer valer. E nessa exposição, nós participamos dela, que é na Feira de Frankfurt, que é uma feira comercial, me foi cedido um espaço, e a primeira coisa que eu resolvi fazer foi desenhar esse diagrama aqui para mim mesmo. Será que dá para a gente voltar para o básico, pensar a respeito da utilidade do objeto, pensar em objetos de desejo? Será que dá para a gente conseguir classificar todos esses milhares ou milhões de objetos que nós teremos numa feira como essa de Frankfurt, para tentar colocá-los dentro de um contexto no qual nós consigamos compreender se realmente aqueles objetos são necessários e criar a partir daí uma possibilidade na qual nós podemos nos concentrar mais nas qualidades duradouras dos objetos ao invés de no consumo rápido. Então esse foi o layout lá da exposição. Aqui nós temos algumas imagens da exposição. Aqui alguns comentários críticos a respeito do consumismo, do tipo de padrão de consumo que nós temos hoje no nosso mundo e como que isso tudo é estimulado. E aqui objetos que nós escolhemos deliberadamente lá da exposição, né, em função do rigor com que eles foram fabricados e da durabilidade desses objetos também. Aqui nós temos um outro tipo de projeto de comunicação que foi feito ano passado em colaboração com a Alcântara, que fabrica têxteis artificiais.
que foi inventado pelos japoneses na década de 70, esse tecido. Ele não achou nenhum fabricante, aí foi lá na Itália, e o pessoal, enfim, na Itália resolveu produzir isso aí, numa cidade bem próxima de Roma, no centro da Itália. Essa empresa se chama Alcantara. Eles criaram um projeto belíssimo com um museu chamado Maxi, e eu resolvi trazer esse exemplo para vocês. E a ideia era mostrar esta instalação de fabricação extremamente tecnológica perto de Roma, e como que eles poderiam mostrar que eles queriam mostrar basicamente que como que uma pessoa normal consegue se identificar com um processo tão sofisticado como esse. O produto têxtil que eles produzem ali é feito a partir de milhões de microfibras, e a fabricação realmente é um lugar belíssimo, sabe? Você vê onde que eles criam essas microfibras e como que elas são tecidas de modo a formar então esse tecido aqui. E então, com isso, são várias as cores possíveis de se produzir nesse tecido, as possibilidades são as mais variadas, e discutindo exatamente a respeito disso, de você observar uma coisa extremamente tecnológica, entretanto, observar isso com um olhar inovador. E aqui nós temos um exemplo. A ideia aqui, no caso, era criar esse tipo de instalação infinita, digamos assim, onde você tem a possibilidade de lembrar, de associar isso aqui com a fabricação, que é uma atividade extremamente tecnológica. Então nós identificamos aqui, conseguimos identificar uma forma de colocar um ângulo de 60 graus aqui para o espelho, para você ter sempre ali o reflexo contínuo, mostrando essa infinitude, digamos, que é a coisa que você enxerga durante o processo de fabricação. Isso aqui é uma plataforma de alumínio, então a gente foi colocado aqui em 60 graus. E realmente foi um trabalho interessantíssimo, sabe, esse aqui, mostrando como que essas microfibras são produzidas, e aqui nós temos a imagem lá da instalação em si. Então a ideia de criar algo como isto aqui, gente, é mais uma forma de se mostrar a complexidade da atividade de fabricação, que realmente é uma coisa extraordinária, de certa forma, quando a gente pensa na nossa vida cotidiana. Mas como é que a gente pode mostrar isso aqui e fazer as pessoas se identificarem com isso e se identificarem com isso diante da sua vida cotidiana? Então a gente fez essa mostra no verão passado, lá no museu, na Max Syndrome. Agora, tendo trabalhado nesses vários projetos, o meu amor ainda permanece verdadeiro para com o desenho industrial. Design, que é realmente um desafio dos mais sérios, que é você realmente conseguir produzir produtos acessíveis com a qualidade correta e que possam ser distribuídos também em grande número. E eu tenho tido muita curiosidade nessa área, sabe? A gente tendo acumulado toda essa experiência, o principal objetivo ainda permanece, que é o de criar projetos para a indústria, projetos que possam ser acessados pelas pessoas e adquiridos com facilidade. E dentro desses produtos também, neles, a qualidade adequada e a acessibilidade da mesma maneira. Agora, dito isto, projetos de natureza industrial são projetos bastante difíceis porque eles exigem um desafio significativo, exigem muita colaboração, exigem a confiança da própria indústria, e eles têm que colocar o dinheiro também para que o projeto possa se concretizar. Agora, o que eu quero mostrar para vocês um exemplo, gente. Isso aqui foi feito conjuntamente já há alguns anos atrás. Isso aqui foi em 2003, se não me falha a memória. Era um projeto que a gente fez com bambu, juntamente com o governo das Filipinas. Foi coordenado também com o pessoal de Nova York, e o projeto se chamava Transformação. E a partir de uma série de materiais naturais, o Ministério, o governo da Filipinas nos deu acesso a uma série de materiais, e a ideia era nós criarmos produtos industriais utilizando esses recursos naturais. E aqui nós temos o que eu fiz, né, para criar então esses painéis feitos de bambu, de fibra de bambu, para serem utilizados na arquitetura. Aqui vocês podem ver um painel de bambu tecido à mão, que tem um interior dele ali é feito de cória, que pode ser utilizado para poder absorver som, então pode ser utilizado para fins arquitetônicos. E o bambu tem também ele é uma planta que cresce muito rapidamente e é um material extremamente sustentável, como vocês bem sabem. Aqui nós temos alguns dos outros exemplos. Aqui um outro painel de bambu também que pode ser utilizado na arquitetura. Aqui mais um painel. E nós fizemos muitos desses protótipos. E eu mostro esses exemplos aqui para vocês, gente, particularmente por ser aqui o Brasil. Porque isso aqui a gente acabou dando errado. E deu errado pelo seguinte, porque a burocracia era grande demais, gente, no governo, sinceramente. Não era por conta do design, não, mas toda a questão da implementação do projeto, ou seja, de pegar essas ideias, de levá-las realmente à execução no contexto local, nas Filipinas, a coisa se tornou extremamente complexa. E no meio dessa complicação, no meio dessa burocracia, o projeto se perdeu e nunca foi concretizado. Agora, eu sinceramente espero que com o otimismo que nós temos aqui no Brasil, que esse tipo de coisa por aqui aconteça. Sabe, que a gente consiga realmente fazer esses produtos chegarem ao fim do túnel, por assim dizer, e verem a luz do dia. Porque as possibilidades de design, gente, são
ilimitadas, né? Só que nós temos que levar em consideração também os vários parceiros que são necessários para levar esse tipo de projeto a cabo. E aqui eu tenho um exemplo de fracasso que eu queria mostrar para vocês, porque quando você tem vários parceiros envolvidos, vários colaboradores envolvidos, a coisa também pode dar errado. A partir daqui eu vou passar para vocês também um outro exemplo de uma colaboração com a indústria extremamente bem sucedida com uma empresa sueca, a Vavriet. Eu fui convidado a projetar um têxtil e ela é uma, de certa maneira, nós temos passado por um revival na indústria têxtil, que fica bem próximo da indústria automobilística, lá em Gotemburgo, na parte mais central da Suécia, e a ideia, no caso, era criar um produto têxtil que fosse feito a partir de lã natural e que seria extremamente ecológico também, com relação a como que eles iriam utilizar o material, corar esse material também. A ideia tem a ver com esses rios tortuosos, né, esses meandros ali e tal, coisa que a gente vê muito por aqui no hemisfério sul. Eu vim com essa ideia, então, de produzir um produto têxtil tridimensional. Isso aqui é só um desenho. A partir daí, então, nós fizemos uma série de protótipos e aqui nós temos o produto já sendo fabricado no ambiente industrial. Então, vocês podem ver que é realmente para ser fabricado mesmo, em série, né, uma fabricação industrial. Você vê aqui o processo de coloração, de tingimento do tecido, e também, inclusive, um tingimento ecologicamente correto. Eles têm toda a certificação para isso. Adorei também ali a camiseta e os calçados vermelhos dela ali também. Enfim, aqui nós temos então, gente, o têxtil, o tecido em si, né, que é fabricado então neste ambiente industrial, né, um produto realmente de um bem de consumo, né, que foi levado a cabo, levado a mercado. A arquitetura também é uma coisa que sempre me fascina. A arquitetura e design estão muito próximos a propósito. Vou mostrar para vocês alguns exemplos de uns projetos. Este aqui é um projeto que nós fizemos com uma empresa lá de Colombo. É uma maçaneta de porta, parece ser um objeto dos mais simples, mas a fabricação necessária é bastante complexa. Aqui nós temos um desenho, um modelo, aqui nós temos o produto já finalizado. São várias maçanetas de porta que nós produzimos e você pode ver esse detalhe aqui. É um detalhe sensorial que te permite tocar ali a maçaneta para abrir. Porque maçaneta é aquele tipo de coisa que a gente nunca olha, né? Você só sente ela com a mão. Um projeto igual esse aqui, gente, o objetivo é que ele seja fabricado a longo prazo, né? Não é aquele tipo de coisa que você cria e dali a 6 meses você vai comprar aquilo e depois vai jogar fora, não. Um projeto desses aqui, pensa bem, tem um investimento bastante sério da indústria e ele vai permanecer durante vários anos na linha de produção também. Aqui nós temos um outro exemplo de um outro projeto industrial que eu queria mostrar para vocês. Eu devo enfatizar, gente, mais uma vez essa questão do lado industrial. Este aqui é um projeto feito conjuntamente com uma empresa fabricante que faz fabricação de produtos de alumínio por extrusão. Aqui nós temos uma articulação básica, né, para esses 3 componentes, todos eles produzidos por extrusão, ainda que não pareçam né, como tal. Aqui nós temos a montagem básica, aqui a equipe de desenvolvimento do projeto, que estava lá em Bolonha. Aqui nós temos o primeiro protótipo, né, que nós temos uma prototipagem rápida. Aqui nós temos já a linha de fabricação em massa. E numa linha de fabricação de extrusão, nós temos que pensar a respeito de todas as possibilidades antes de você começar a montar todo o ferramental, de maneira que na hora que tudo está pronto, você vai basicamente só montar, para ele encaixar mesmo, o objetivo é esse. Aqui nós temos a linha de produção novamente, e aqui nós temos um dos resultados finais. Você pode, obviamente, enviar esse tipo de objeto numa embalagem como essa aqui, pode ser montado no local onde vai ser utilizado, é bastante resistente, como vocês podem ver, e realmente se torna um objeto de desejo. Pouquíssimo investimento em 3 partes feitas a partir de extrusão, e a partir disso você tem o produto industrial. Então esse é o raciocínio da indústria, fazer o investimento adequado e fazer as opções corretas em termos de tecnologia para criar um produto industrializado. Isso tem sempre sido a base da minha curiosidade. Aí nós usamos aqui os painéis de bambu ao invés de vidro. Aqui um outro projeto industrial, mas a realidade aqui é completamente feito à mão. É uma empresa sueca chamada Hastings. Eles ainda produzem com 1853, produz de forma artesanal as camas. Me convidaram para construir uma instalação uma vez usando a cama deles. Eles falam que é a cama mais confortável do mundo, a propósito, e eles também queriam criar um tipo de cenografia, onde você mostra o tipo de conforto. Então aqui está o quarto que foi criado, o quarto de dormir. Eles me convidaram para ir à fábrica deles. Eu sempre fiquei muito curioso para entender o tipo de técnica que eles tinham nessa técnica de mecanismo de molas duplas, e a partir disso eu gostaria de criar um outro tipo de objeto, um sofá para eles. E demorou um certo tempo para eles entenderem, mas depois eles ficaram empolgadíssimos com essa ideia, para tentar diversificar um pouco a linha de negócio deles de forma sistemática e criar um objeto que poderia ser uma complementação à
cama que vai para o quarto dos clientes. Então eles têm esse pessoal aqui trabalhando na fábrica, eles usam muito, vocês podem ver, ele está costurando uma mão, tudo aqui, todo material é natural, isso aqui é lã natural, eles garantem o produto pela vida inteira. Então realmente eles levam essa questão de sustentabilidade ao extremo, né? Vocês estão vendo todo o trabalho manual, artesanal que eles fazem. Aqui nós temos a pessoa que faz o desenvolvimento de produto, aqui tem aquela senhora que fica por conta aqui da costura final do sofá. Esse aqui é o que verifica a qualidade do produto, é quase como se fosse a identidade deles. Aqui está o resultado final. Então a ideia foi realmente criar, usando o mesmo tipo de técnica, ou seja, técnica de fabricação manual, a coisa que eles aperfeiçoaram durante tantos anos para usar de forma diferente. Então, na verdade, é uma outra etapa de inovação, criando uma nova possibilidade, uma nova linha de produtos para eles. Eu vou mostrar agora um dos nossos últimos projetos e, frequentemente, as indústrias gastam dinheiro demais em coisas erradas. Permitam-me dizer isso, muito dinheiro desperdiçado em propaganda, mas muito pouco investimento em criação. Eu não sou assessor de administração, nem desejo ser, mas se a empresa quiser criar e investir no produto, na criação do produto, com certeza as possibilidades para marketing vão ser infinitas. Agora, a inovação sempre tem que receber investimento e a empresa tem que acreditar nisso. Alguns anos atrás, teve uma pequena empresa lá na Itália, no norte de Veneza, fabricando radiadores. Vocês não têm muito radiador de aquecimento aqui nessa parte do Brasil. Radiadores são usados para aquecimento de ambiente. Então, esses aquecedores, na verdade, eles ficam no cantinho da sala, eles pegam todo o calor e distribuem pela parede. Então, eu estava pensando nisso como um modelo onde o ar poderia passar por esse sistema de aquecimento e ele se integraria à arquitetura de forma inconsútil e daria, dessa forma, proveria o aquecimento necessário. E, ao mesmo tempo, iria economizar energia para a região. Então, aqui esse é um design industrial muito sério que exigiu muito raciocínio crítico em termos de como fazer a coisa realmente funcionar. Não é só uma coisa que vai ter uma aparência bonita, não. Tem que funcionar, porque ele tem um propósito sério, principalmente regulamentações de segurança. Se ele se quebrar ou tiver algum problema, a empresa pode ser processada. Então, as implicações sobre a segurança são muito altas, padrões de fabricação altíssimos. Por isso, então, para o setor, essa realidade é complicada. Então, nesse caso, fizemos vários protótipos usando diferentes materiais para criar, então, um aquecedor útil, como esse, usando cerâmica, plexiglass e até alumínio. E aqui nós temos o alumínio utilizado de diferentes formas, como vocês podem ver. Aqui, os primeiros protótipos. Vocês podem ver muitas reuniões, reunião após reunião, conversar com todo mundo, porque o investimento era muito grande nesse projeto, conversando sobre os detalhes técnicos. É importante entender toda a complexidade técnica do projeto, como a hidráulica vai funcionar. E aqui também um investimento enorme, porque ele vai acabar se tornando uma realidade industrial. Aqui está a linha de produção, um robô fazendo a produção, aqui testagem, montagem. Aqui, controle de temperatura no outro texto, a linha de montagem aqui nesse caso. E aqui está o produto final, como vocês podem ver. Isso aí é um aquecedor, vocês podem ver, abre uma dimensão completamente nova para modelos de aquecedores que podem ser vistos de forma completamente diferente, podem se tornar parte da decoração de um ambiente, da arquitetura de um ambiente. Eles ficaram tão satisfeitos que quiseram que eu aparecesse na fotografia aqui com o aquecedor. Mas isso é tudo. Se vocês quiserem, eu tenho mais uma coisa. Se vocês tiverem tempo, eu tenho mais coisa. Se vocês querem mais uma coisa aqui, posso falar mais um pouquinho? O que vocês acham? Bom, muito bem. Isso aqui, na verdade, é uma parte divertida, mas divertida séria, tá? Então, aqui é um projeto do ano passado que nós começamos com um artista visual, teve financiamento do Ministério de Cultura, e a ideia, na verdade, foi como seria a vida na Lua. Parece uma ideia meio maluca, mas pode se tornar realidade mesmo daqui a pouco, né? Viajar pelo espaço já se tornou uma realidade, né? Para turismo no espaço. Então, na verdade, eu estava viajando de férias aí numa pequena vilazinha
Na Suécia, a chamada Skolholm, eles têm um museu muito bacana lá, e eu tomava café aqui nessa cafeteria. Essa senhora que me servia café todo dia. Tinha uma coisa escrita aqui que eu não sabia o que estava escrito. Estava escrito em sueco. Tem gente aqui que tem sueco aqui que pode ler e vai até nos falar o que significa. Mas de qualquer forma, eu li e perguntei para ela o que isso aqui significa, e ela falou que significa contribuição para viagem espacial dos nossos funcionários. Então qualquer aqui troco que você deixa aqui vai ajudar os funcionários deles a viajarem para o espaço. Pode parecer divertido, mas uma diversão séria, né? As pessoas acreditam nisso aqui e pode se tornar uma realidade no futuro próximo, como eu falei. E a ideia foi a seguinte: eu fui convidado a participar desse grupo de estudo para pensar em como seria a vida na Lua. E eu comecei a criar objetos que provocassem a imaginação e fizesse as pessoas pensar sobre certas coisas, mas criar alguns objetos básicos também para a vida na Lua. A vida não é apenas um objeto lá longe, pode se tornar um recurso, pode haver minerais, materiais, outras possibilidades na Lua. Isso é uma realidade. Então, como seria a vida em um ambiente de microgravidade? Essa foi a ideia. Bom, tendo os problemas que nós temos aqui no planeta Terra e os tipos de questões arcaicas impressionantes que nós lutamos contra até hoje, eu sempre digo que seria maravilhoso se todo mundo pudesse ir à Lua e ver esse planeta maravilhoso que nós temos lá longe, né? E com isso nossos problemas desapareceriam, as pessoas iam pensar grande. Eu sei que se todo mundo for à Lua, isso seria um desastre completo para a Lua, não é? Mas de qualquer forma, essa é a realidade. Como vocês sabem, o professor Stephen Hawking foi levado ao espaço por esse cavaleiro aqui para provar que se esse homem consegue ir, qualquer pessoa pode ir ao espaço, né? Isso obviamente foi esse aqui, ele vivenciando a experiência, vivenciando gravidade zero, né? Uma empresa que criou esse experimento de gravidade zero depois foi chamada de X-Prize, uma nave de 10 milhões de dólares para ir à Lua. Mas várias empresas estão começando a trabalhar com essa questão de ir ao espaço, iniciativa privada, etc. Esse homem estava nos visitando em Amsterdã, foi um grande encontro, tivemos uma discussão muito acirrada. Aqui nós estávamos num estúdio lá em Amsterdã, que depois levou a todo esse raciocínio por trás de um projeto. Quando eu estava lá na Suécia, eu comecei a desenvolver esse projeto. A ideia aqui é tentar explicar, não vou entrar em muitos detalhes, mas quando você entra num ambiente de microgravidade ou gravidade zero, o seu ângulo de percepção, o ângulo de visão muda. Ele se torna mais extenso no plano vertical e mais curto no plano horizontal. Então, essa é a experiência. Não esquecendo o fato de que hoje nós viajamos, como nós viajamos em aviões, é mais fácil do que pegar um táxi ou pegar um ônibus, né, de um lugar para o outro. Da mesma forma, na nossa vida ainda, eu acho que a gente vai conseguir ir ao espaço sem treinamento, sem maiores problemas, sem nenhuma necessidade especial. E por isso, essa experiência de vida em um ambiente de microgravidade, que tipo de objeto nós vamos precisar? E essa foi a minha curiosidade para criar esse tipo de objeto. Então, entendendo essa percepção de diferença, a forma com a qual a gente vê a realidade no planeta Terra, e quando a gente for para um ambiente de microgravidade ou gravidade zero, como nós vamos perceber o ambiente. Então, criei aqui esse objeto que auxilia a caminhar. Na verdade, tem um pequeno visor aqui que você pode usar para medir o ângulo. Agora, a questão é de medir a distância na Lua, nós temos que inventar uma nova escala ali. Então, eu fiz isso. Agora, nós precisamos apagar as luzes. Se for possível apagar as luzes, por favor, para a gente ver isso aqui. É possível apagar as luzes completamente para vocês verem a minha bengala espacial aqui que eu criei? Só apagar as luzes por um segundo, pessoal. É possível? Do contrário, vocês não vão ver nada. Or do you have to come back tomorrow, maybe? Talvez tenha que voltar amanhã. E aí, continua? O que eu faço, gente? Parece que eles vão pegar lá na frente, né, gente? Então, aqui nós estamos vendo esse objeto. Podiam falar para ele que está indo apagar. O pessoal está indo apagar a luz lá. Bom, o objeto tem uma superfície muito metálica, refletida, então precisamos de uma completa escuridão aqui para vocês poderem ver o objeto como é. Apaga essa luz lá na frente. Foi uma pessoa apagar. Alguém podia avisar ele, por favor.
Aí, agora já dá para ver um pouco, ó. Não, olha aqui, ó. Aqui o objeto, como ele ficaria na superfície da Lua. Olha, é uma bengala articulada, ele ajuda no equilíbrio da pessoa. Realmente precisa de muita engenharia para produzir isso aqui. E ele tem aqui, na verdade, um equilíbrio muito particular. Isso provoca a imaginação. É como se fosse usar isso aqui, para usar isso aqui na Terra, precisaria ter microgravidade ou gravidade zero. Tem aqui uma balança em cima, como vocês podem ver. Aqui é o cabo onde você vai segurar. A fabricação disso aqui é tão precisa, como vocês podem ver. Aqui está aquele visorzinho que eu falei para vocês. Você olha através desse visor. Aqui está onde as coordenadas aqui do estudo. Foi projetado na Terra. E a ideia é que ele tem que ser fabricado na Lua. Por isso que eu escrevi aqui, para ser fabricado na Lua. E as coordenadas. E ele tem diferentes tipos de escala, como vocês podem ver. Então, muito obrigado, gente. Muito obrigado pela atenção.